E pensando na temporada de 2025, Roger Machado já teria pedido para a direção do Internacional a volta de um jogador, a volta de um ex-capitão do Internacional. E no vídeo hoje eu quero te falar sobre Gabriel Girotto, jogador que está emprestado para o Atlético Paranaense e pode voltar na próxima temporada para o Colorado. Além disso, também quero te falar sobre esse mapeamento que o Inter já faz, inclusive de jogadores que estão livres no mercado, porque a janela de transferências se fechou, porém o Inter ainda pode contratar jogadores até o final, iniciozinho de outubro, jogadores que estejam livres no mercado. Nesse vídeo eu quero te contar ainda de nomes que estão no mapeamento do Inter, o nome do CAPA, que é o Centro de Análise e Prospecção de Atletas. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, deixa aqui nos comentários sobre tudo que eu vou falar nesse vídeo, em específico sobre a volta do Gabriel. Tu gostaria de ver o Gabriel de volta no Inter? Deixa nos comentários que eu quero muito saber a tua opinião, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações sobre o Internacional, mas antes de falar sobre esse caso e também sobre as possibilidades de contratações do Inter, eu quero falar sobre o treino do Inter que aconteceu nesse fim de semana. Bom, apesar do feriado do 7 de setembro, o Inter treinou nesse último sábado, normal, atividade que inclusive foi comandada pelo Roger Machado e teve a presença de todos os jogadores, com exceção aqueles que estão na seleção brasileira, que é o caso do Gabriel Carvalho, e do caso do Henrique Menck, e também o caso do Borré, do Ener Valencia e do Rocher, que estão nas suas outras respectivas seleções. Lembrando que hoje, dia 8, tem jogo do Gabriel Carvalho contra a seleção do México, que acontece inclusive em São Januário esse jogo, e após isso o Gabriel Carvalho já vai iniciar toda a logística de volta para o Internacional. Obviamente, amanhã na segunda-feira ele ainda não deve treinar, mas na terça-feira, que é o treino que antecede o jogo contra o Fortaleza, ele deve fazer uma atividade rápida e deve ser relacionado sim para o jogo do Estádio Beira-Rio na próxima quarta-feira. Deve ser titular? Bom, aí é uma boa dúvida que a gente vai ter e algo que o Roger vai ter que decidir. Se vai querer ter o Gabriel Carvalho ali durante 50, 60 minutos, e aí tira ele ali com 20 minutos do segundo tempo, ou se vai querer ter ele para o segundo tempo, né? Tendo ali os últimos 20, 25 minutos finais, e aí quem iniciaria o jogo seria o Alan Patrick, que é uma troca natural, né? O Alan Patrick é o titular, a gente sabe que o Gabriel Carvalho vai ser reserva do Alan Patrick, e isso só seria, né, uma troca natural que já aconteceria, e essa convocação do Gabriel Carvalho só serviu para antecipar essa situação. Por isso que a tendência é que o nosso trio de meias, né, lembrando, o Inter não vai ter o Wesley e o Wanderson ainda é dúvida para esse jogo, então o nosso trio de meio campos deve ser Bruno Tabata, Alan Patrick e no lugar do Wesley, Gustavo Prado. Essa é a tendência, com Lucas Alário começando centroavante e os nossos dois volantes, todo mundo já conhece, Thiago Maia e Fernando, tá bom? Outra situação que eu quero trazer agora é para te falar exatamente sobre essa possibilidade de volta do Gabriel Girotto. Bom, todo mundo sabe que o Inter já começou o processo de planejamento para a temporada 2025, que vai ter Roger Machado, D'Alessandro e André Mazzucco, e o Inter já está analisando as possibilidades, as perdas que vai ter no plantel, né, os jogadores que vai manter também, mas está analisando nomes que poderiam voltar. E o Gabriel Girotto, que é um jogador que está emprestado para o Atlético Paranaense, está jogando lá, está sendo titular, está sendo inclusive importante, e era um cara que aqui no Inter, né, só foi mandado embora porque era um atleta que estava fora dos planos do técnico Eduardo Cudê, mas ele era muito querido pelo vestiário, era uma das principais lideranças do grupo. A própria torcida do Internacional gostava muito do Gabriel pelo perfil dele, né, de ser aquele cara aguerrido, aquele cara que entrega muito, né, ser realmente um jogador importante para grupo, importante para vestiário, mas além disso uma liderança dentro e fora de campo. E o Gabriel é sim um nome que pode voltar ao Internacional. Por quê? Porque o Inter pensa em um volante para a próxima temporada. O Inter chegou a tentar e observar o nome do Kaique, que é aquele volante do Juventude, está muito bem com o próprio Roger Machado, mas recentemente ele rompeu o ligamento do joelho e ele só deve voltar lá pro março, abril do ano que vem. E aí não faria sentido o Inter fazer essa contratação. Por isso que o Inter olha uma outra possibilidade, que seria o retorno do Gabriel. Como o Inter já
liberou o Matheus Dias, né, anteriormente, né, o Inter também já tinha, por exemplo, feito a liberação do Johnny, e aí o Inter trouxe reposições em cima disso, que é o Thiago Maia e o Fernando, mas o Inter também na metade desse ano perdeu o Charles Arangues, o Inter entende que precisa mais de jogador para essa função na próxima temporada, e como o Roger Machado joga com 2 volantes, é necessário ter 2 volantes no banco. Thiago Maia e Fernando os titulares, lembrando que o Fernando é um jogador que tem uma idade mais avançada, no próximo ano vai completar 36 anos, e hoje no banco de reservas o Inter tem o Rômulo e o Bruno Gomes, que são as 2 opções de banco que o Inter tem pro meio campo. E o Inter gostaria de ter uma quinta opção que passasse na frente do Rômulo e do Bruno Gomes, que vamos ser bem sinceros, são 2 jogadores que têm ali uma limitação. O Rômulo é um jogador que vem sendo muito criticado, e no caso o Bruno Gomes vinha jogando de lateral direito, mas quando entra como volante não é aquele jogador que, meu Deus do céu, é o Fernando ou o Thiago Maia, né? O Inter tem um decréscimo quando Fernando ou o Thiago Maia acabam não atuando. E por isso que o Inter pensa muito sim no retorno do Gabriel Giroto, jogador que está emprestado para o Atlético Paranaense até o fim dessa temporada. Outra situação que eu quero te falar também é sobre possibilidade de contratações ainda nesse ano. Porque por mais que a janela esteja fechada, ela se fechou no último dia 2 de setembro, o Inter, até o finalzinho de setembro, início de abril, ainda pode registrar jogadores no BID, né, no boletim informativo da CBF. Mas tem que ser jogadores que estejam sem clube, né, jogadores que até o dia 2 de setembro tivessem rescindido o contrato com seus clubes ou terminado o contrato. E aí a gente tem uma série de opções de jogadores bons que estão livres. A maioria, na verdade, em sua grande maioria, nomes estrangeiros, né? Inclusive um foi oferecido para o Inter, trouxe informação ontem, que é o do Samu Castilheiro, jogador espanhol de 29 anos, que tem passagens pelo Milan, pelo Villarreal, e na temporada passada estava no Sassuolo. Mas, além do Samu, tem outros jogadores também que o Inter poderia contratar. Um, inclusive, o Inter já observou e observa, que seria o do zagueiro Marlon para o fim desse ano. O Inter possivelmente vai perder o Vitão, e o Marlon foi um jogador que foi campeão da Libertadores com o Fluminense, tem passagens pelo Shakhtar, pelo Barcelona, pelo próprio Sassuolo, e é um jogador que está livre do mercado. Seria, sim, uma possibilidade de contratação, pensando no sistema defensivo. O Inter tentou olhar ele antes do nome do Cleiton, jogador que chegou lá de Portugal. Como a negociação com o Marlon acabou não avançando, porque ele queria voltar para o futebol europeu, o Inter foi atrás, por exemplo, do nome do Cleiton. Outra situação também que eu quero te trazer é de um outro nome. E aí volta naquela questão de meio-campistas. Caso o Inter acabe não querendo o Gabriel, quando eu digo não querer, é o Gabriel não querer voltar para o Internacional, ou o Atlético Paranaense exercer a opção de compra, que isso também é uma possibilidade que pode acontecer, ainda mais que o Gabriel está sendo titular por lá. E aí, se ele exercer a opção de compra, não tem o que o Inter fazer, não. O Inter não pode recusar uma opção de compra que é estabelecida no contrato. E aí o Inter vai ter que partir para um outro nome. E este nome, por exemplo, poderia ser o de Alzate, jogador colombiano, que na temporada passada estava no Brighton, né? Foi um jogador que fez toda a base no futebol inglês. O Brighton, que é um time do futebol da Inglaterra da primeira divisão, inclusive vem se sacando bastante, né? Um clube que vem, né, no cenário, né, nacional, já até internacional dentro da Inglaterra, muito bem dentro da Premier League, sempre pegando top 10, e o Alzate é um jogador que sempre destacou, inclusive foi convocado já para a seleção colombiana, é um nome ainda novo, né? Um cara que tem menos de 25 anos, e um nome que chegaria realmente para ser um cara com potencial de revenda, mas além disso, um cara com oportunidade de mercado. Além disso, o Inter também analisa outros nomes de atletas que estejam livres do mercado e se encaixem ali com possibilidades. E obviamente o Inter também está esperando nomes que possam ser oferecidos, como foi o caso ontem do Samu Castilheiro, como foi o caso, por exemplo, do Corinthians, o Memphis Depay, né, se interessar em ir para o Corinthians, o Anthony Martial para o Flamengo, né, essa é uma negociação que ainda não está confirmada, mas é uma negociação que a gente espera que vai acontecer, e o Inter também está atento a essa situação de nomes que possam vir a ser oferecidos ainda dentro dessa janela de transferências que está fechada, mas está aberta para jogadores sem clubes, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais, valeu, falou e fui!